Meu nome é Sérgio Alves, venho aqui contar a minha história, mas junto com a minha história, a história de muitos amigos, convidados, que a partir de hoje a gente vai estar aqui escolhendo. Agora, escolhendo os melhores. Não tem que ser mais ou menos, não. Tem que ser o melhor. Então, meu nome é Sérgio Alves, que eu acabei de falar, e representa o Grupo Sevan. O Grupo Sevan significa Sérgio e Vanessa, e aí dentro desse grupo a gente tem várias lojas de diferentes ramos. E agora, nada mais, nada menos, para a gente começar esse podcast aqui com chave de ouro. O podcast é do menor para o maior. Sérgio, por que do menor para o maior? Do menor que sou eu e para o maior que é Deus. Do menor estado, da menor cidade, do menor povoado, do verdadeiro buraco, para grandes lugares no mundo, como em China, Dubai e outros países. Então, do menor para o maior, vai começar agora com nossa amiga Andresa Coutinho. Ela agora... gente, eu escolhi a dedo. E eu tive a honra, estou tendo a honra, né? Esse prazer de ela ser a primeira. Diz que a primeira a gente nunca esquece, né? E eu tenho certeza que aqui vai ser inesquecível. Ela tem muita coisa, muita bagagem. E uma coisa que ela tem, eu conheço a Andresa há quase 2 anos. E a gente se encontra todas as semanas. E eu vou dizer uma coisa a você. A Andresa, desde o primeiro dia até hoje, é essa mesma alegria, essa mesma simpatia. Então, ela não finge de ser feliz. Realmente é feliz, o olho dela brilha. E é isso. Então, grande prazer estar com você aqui. Se apresente, porque o pessoal quer saber quem é a Andresa, o que ela faz, como foi essa trajetória de Andresa, né? Porque não é fácil, é muito fácil a gente colher os frutos, né? Depois que a gente colhe o fruto, eu quero, mas e antes? E para plantar essa semente, e para cuidar, né? E a Andresa está aí, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, né, Andresa? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. Dizer que eu sou fã número 1, desde a primeira vez que a gente se conheceu lá no BNI. Eu disse, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu preciso chegar junto. Porque realmente, com toda a sua experiência, a sua história de vida, que é muito bacana. E é uma honra, toda semana a gente se encontra lá, fazer negócio, vem pra cá e vai pra lá, e troca uma ideia, e é uma troca de conhecimento. E quando você me chamou, Andresa, quero fazer um podcast, eu disse, vamos lá. Vamos lá. E eu estou aqui, né, para estrear essa casa. Que honra, muito. Que eu tenho certeza que é só o comecinho do menor para... Do menor para o maior. Então, a gente sabe que tudo que a gente coloca a Deus verdadeiramente, a coisa acontece, né? Sim. Não é fingir de Deus, porque às vezes tem pessoas que fingem, né? Sim. Não, aqui não tem fingimento, aqui é na lata. Até eu queria fazer ao vivo, né? Sim. Mas vão lá na lata. Por quê? Porque não precisa inventar, não precisa copiar. Gente, aí não precisa copiar, não tente copiar nada. Por quê, Sérgio? Porque a cópia nunca vai ser original. Cópia é cópia. E a melhor pessoa de contar sua história é ela mesma, é qualquer um que tenha caráter. Eu já falei aqui, tem que ter caráter, tem que ter humildade, tem que ter o coração limpo para passar a trajetória da vida dela para cada um de vocês, para incentivar e mostrar que você sempre pode mais. Sim. Bom, todo mundo tem uma trajetória. Todo né? mundo. E cada um com sua dificuldade em algumas áreas, etc e tal. Eu sou filha de 2 professores de educação física, né? Então, a gente vem de uma família onde, por exemplo, a família de minha mãe tem um valor muito grande, que é o trabalho. Meu pai tem uma família que também tem o trabalho como valor, mas a família paterna do meu pai já tem um valor intelectual muito grande, né? E a gente vai crescendo nesses ambientes e faz a gente ser o que a gente é hoje. Dificuldade, todo mundo tem. Mas é a forma como você olha para ela que faz você viver, sentir a vida de um jeito que é próprio. Exato. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem o TDAH e dislexia, né? E na época, veja, eu nasci em 1980, tenho 46 anos. Em 80... 46 anos com carinha de 25, viu? Obrigada. É mulher bem cuidada. Eu sei. Depois eu lhe conto o segredo. Eu sei. Mas pra mim não vai ter jeito mais não, viu? É verdade. Mas eu acho que tem. Será? Então, veja. Toda essa história que a gente conta, que hoje todo mundo fala muito sobre TDAH, sobre dislexia, mas nos anos 80 ninguém nem sabia o que era isso. Exatamente. Né? Então a gente ia para a escola
E a gente tinha que fazer ditado, tinha que fazer um monte de coisa, escrever e fazer. E eu tinha uma dificuldade, por conta da dislexia, na escrita e na leitura, né? Era uma dificuldade. Então, eu era aquela menina que tinha muita nota vermelha, porque nessa época, você precisava escrever muito bem. Isso. Né? Tinha que ser tudo... Ao contrário de hoje, né? Hoje tem outras inteligências que também são valorizadas. Exato. E que naquela época já não era. Então, aquele padrão da escola, né? Era aquela coisa que você precisava mesmo ralar. É cobrado o tempo todo, né? O tempo todo. Eu me lembro que eu fazia um ditado, por conta mesmo da dislexia, eu errava muitas palavras. E quando você errava uma palavra, você tinha que repetir ela 10 vezes. E aí, eu errava quase o ditado todo. Imagina o sofrimento, né? Só que você tinha um problema que ninguém sabia, inclusive você, e você teve que vencer de qualquer jeito. Eu reprovei 2 vezes na escola. E reprovar não é só assim, reprovou. Você perde todos os seus amigos. Exatamente. Que eles vão e você fica. Isso. Então é todo um contexto emocional também que tá nisso. Fora a cobrança da família, né? Fora a cobrança da família, dos professores. Então eu ouvia muito assim, a sorte dela é que ela é bonita. Mas a beleza muitas vezes atrapalha, você sabe disso, né? Em alguns casos. Sim, exatamente. Mas entenda, não dava para eu ser resumida a isso. Era muito pouco. Então eu era uma menina que o que eu fazia? Para recuperar a nota na escola, eu comecei a investir nos trabalhos escolares. Quando tinha uma apresentação, eu pensava, vou precisar recuperar a nota. Então, eu dava meu sangue ali, porque eu não ia escrever, eu ia falar. Entendi. E isso vai treinando a nossa comunicação. Exatamente. Então, se tinha uma gincana, minha filha, ninguém ganhava pra mim, não. Eu era a que virava a escola de cabeça para baixo. E eram as melhores apresentações da gincana. E era sempre a turma que ganhava. Eu sempre estava à frente de tudo isso. As apresentações todas ali e tal. Então, eu me lembro de uma vez que uma professora de história fez assim: Andresa, eu fiz uma aula, era para fazer um seminário sobre os fenícios. Aí lá vai a Andresa. E eu dei uma aula. Aí ela olhou para mim e disse: eu quero conversar com você. Por que é que você tira nota baixa na prova, se você deu uma aula melhor do que a minha? Aí eu disse: é simples. É só porque você corrige a minha ortografia. E quando você corrige a minha ortografia, minha nota vai lá para baixo. E esse olhar... Aí ela disse: não é possível. Eu disse: pode corrigir minha prova de novo. Se você tirar todos os erros de ortografia, eu vou tirar 10. E quando ela viu, era exatamente isso. Só que naquela época, isso não existia. Todos os erros de ortografia precisavam ser cobrados. Agora você veja, você pegou essa... É isso, gente, que a gente tem que fazer. Então, ela tinha esse problema, então ela pegou a dificuldade do problema, ela não deu uma de coitadinha, ela compensou em outra situação. É por isso que você é tão espontânea, tão pra cima, tão... Virou uma escola, né? É tão positiva, porque assim, eu particularmente, eu não fico perto de pessoas negativas. Então, se eu perceber, eu sempre brinco, né? A gente, profissional, a gente tem que ser como encanador. A gente vive de conexão. Mas a gente acaba se conectando com pessoas que a gente não vale a pena. Então, a gente se conecta, mas quando percebe que aquelas pessoas não vale a pena a gente estar próximo, eu, particularmente, eu não faço média com ninguém. Ou eu gosto de fazer que nem diz um amigo, ou eu gosto ou eu odio. Não tem esse negócio não. Eu estou ali para fazer sala, eu estou ali para fingir que eu estou gostando. Sim. Não, eu não finjo não. Sim. Então você pegou a sua dificuldade para crescer. Ou seja, a coisa era tão séria que eu sonhava com o dia de sair da escola e entrar numa faculdade para ver se mudava um pouco a chave disso. E mudou realmente. Eu me lembro, eu estava fazendo a inscrição para o vestibular, já no 3º ano, e um amigo meu, nunca vou esquecer, o Wellington Mangueira, olhou para mim e disse assim: o Wellington era uma figura meio bicho grilo, sabe, bem tranquilo, uma paz nele, muito bacana. Aí ele fez: Andresa, você vai fazer vestibular para quê? Aí eu na hora disse: para odontologia. Aí, odonto? Como assim? Você é doida? Não combina. Aí eu disse: na vida inteira eu pensei em ser dentista, eu vou ser odontopediatra.
Olha, eu já estou imaginando meu consultório, com as paredes, não sei de que cor, com as almofadas em formato de dentinho. Vai ser tudo assim, vai ter um canto com brinquedos de arte, com não sei o que lá. E ele só olhando pra minha cara, assim. Aí ele fez, que ótimo, você falou tudo da comunicação do lugar. Mas a profissão mesmo, não. Por que você não faz jornalismo, minha filha? Você é doida. Aí eu, na hora... Sabe quando vem um negócio assim? Pô! Aí ele disse, você tem que fazer alguma coisa na área de comunicação. Que é o que está dentro de você. Sérgio, você acredita que eu não fiz a inscrição do vestibular naquele dia? Foi mesmo. Foi, eu fui pra casa, tonta. Sabe quando você vai tonta? Aí, no outro dia, eu conversei com minha mãe quando cheguei em casa. Aí minha mãe olhou e disse, minha filha, que pena. Porque a vida inteira eu pensei mesmo que você ia ser dentista. Mas sabe que ele tem razão? Por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa da comunicação na escola. Então. De ir lá, de fazer, de acontecer, de organizar. E realmente eu fiz a faculdade de publicidade. Fiz especialização na área de publicidade. Quando eu cheguei na publicidade, era como se eu tivesse encontrado o meu lugar. Por quê? Porque ali os professores me viam como a melhor aluna. Ou uma das melhores, porque eu era super criativa. Eles não estavam nem aí. Eu podia fazer a prova com o dicionário. Ele não estava nem aí para isso. E aí eu corrigia toda a minha ortografia com o dicionário na mão, que naquela época não tinha Google. Né? Não tinha. Era dicionário mesmo. Você Exatamente. Mas era o suficiente para mim. E eu era uma pessoa que eu comecei a me ver gostando de estudar. Porque como era difícil para mim, estudar era... E a coisa fluiu. Eu saí da faculdade, fiz meu TCC, a coisa mais linda de se ver. E aí depois a vida foi me levando para o caminho que ela realmente quis me levar. Né? Que aí já é uma história que vem depois. Uhum. Que eu lembro que eu tinha uma empresa de eventos e eu sempre fui uma menina da sexualidade. Entendi. Porque minha mãe, a vida inteira, me educou para a sexualidade de uma forma ímpar. Ainda mais naquela época. Né? Hoje tudo é fácil, né? Toda informação... Tudo mais ou menos. Assim, tudo fácil, assim, mas de informação distorcida, mas você encontra. Qualquer informação que você quiser, você vai lá no Google, ele dá informação. Exatamente. Distorcida, muitas vezes, mas lhe dá essa informação. E antes não tinha nada, né? Não tinha nada. Minha mãe era aquela pessoa preocupada com isso. Até porque eu gostava muito de namorar. Então ela dizia, é melhor orientar logo. Eu gostava de namorar, gostava. Eu tive muitos namorados na vida. Muito bem. E aí, eu era aquela menina que sempre tinha um livro sobre sexualidade, que sempre orientava as minhas amigas. Até porque, qualquer dúvida, eu tinha um ambiente seguro para perguntar, que era a minha casa. Exatamente. Então, minha mãe era aquela pessoa que se preocupava. Olha, minha filha, eu preciso usar camisinha, tomar anticoncepcional, mas tem que ter orgasmo. Então, era uma abertura muito pra frente. Hoje, avali nos anos 80. Isso. Né? 90, que é quando eu estava adolescente ali. Porque hoje a maior dificuldade dos pais é conversar com os filhos sobre isso, né? Porque ainda existe um tabu. Sim. E tem um detalhe. Por exemplo, aqui eu tenho 50 anos, né? Meu filho tem 19. Minha filha tem 10. Então, para conversar com eles sobre esse assunto, eu tenho que esquecer os 50 e voltar 19 anos, fazer de conta que eu tenho 19 anos, com a cabeça de hoje. Sim. Não era com a minha cabeça de 19 anos lá quando eu tinha. Até para receber melhor a demanda dele. A minha filha de 10, a mesma coisa. Semana passada eu estava conversando com ela sobre assuntos e ela já sabia. E a mãe, não, você não pode falar com isso sobre isso com ela, não, ela só tem 10 anos. E eu fui conversar com ela e ela já sabia. Aí você, como? Então, as coisas hoje é muito rápido. Existe uma sensação dos pais hoje que eles estão sempre chegando atrasados. Exato. E a gente tem que estar sempre de olho, porque se seu filho confia em você, ótimo. E se ele não confia, vai buscar informação lá fora, né? Isso, e a de lá de fora é difícil. E lá fora pode ter um pedófilo, pode ter um filme pornô. E não a informação que realmente eles precisam. Exato. A resposta, porque a criança, ela não para de ter dúvida, mas ela para de lhe perguntar, se você começar a se esquivar muito das respostas. Ou dar uma resposta muito dura sobre aquela situação. Ou vamos deixar para depois, que normalmente é assim, né? Deixa para depois. Isso, você não está com idade de conversar sobre isso. Mas minha mãe, naquela época, já tinha uma visão. Então, eu sempre fui uma menina que tinha livros apropriados para a idade, de todas as etapas.
E aí as amigas ficam naquela, né? Aí vamos perguntar a Andresa, vamos conversar com a Andresa. E quando se tratava de relacionamento mesmo, Andresa já namorou que só? Vamos perguntar a Andresa. E eu sempre fui essa pessoa muito aberta para isso. Foi quando eu saí da Dupla Comunicação, que era a empresa que eu trabalhava. Inclusive, minha sócia tinha o hábito de fazer assim, ó, eu tenho uma amiga que tá precisando conversar com você. Aí marcava um café. E aí chamava a amiga e a gente começava a conversar. E nisso... As pessoas já tinham segurança já, lá no início. Já. Isso é muito bom. Aí foi quando eu já tinha saído até da empresa, que eu estava trabalhando já no Shopping Premium, numa clínica do meu esposo. E aí ela me chamou para fazer uma palestra. Era uma palestra Dia da Mulher. E eu vou falar o quê? Sobre o que você quer que eu fale no Dia da Mulher? Aí ela disse, não, eu quero que você fale sobre sexualidade. Eu disse, o quê? Você endoidou? Eu não sou sexóloga, eu não sou nada disso, não. Ela, não, mas você é mulher, você vai falar de mulher para mulher. E aí a brincadeira começou. Na realidade, você já era, só não tinha o título, né? Então, as pessoas já enxergavam você e você não se enxergava. É por isso que eu sempre falo aqui o óculos, olha. Eu já falei isso com você. Você está enxergando meu óculos, mas eu não estou enxergando. Por quê? Porque tem coisas que tá tão na nossa cara que a gente não enxerga, não é? Então as pessoas enxergavam em você uma sexóloga, coisas que eu não enxergava, e você fazia e não enxergava. Isso é muito bom, né? Quando as pessoas já lhe reconheciam isso antes. Você já era, só que não sabia, passou a ser, tá top. Não, e foi engraçado porque eu saí de lá da palestra. Eu fiz uma palestra super engraçada porque eu fiz teatro há muito tempo, né? Como eu gostava dessa coisa de aparecer, porque aparecer era comigo mesmo. Eu sempre fui a menina mostradinha, né? Uhum. Eu tinha que, de alguma forma, o povo ver, essa menina é boa nisso. Se superar. Porque até então, senão eu ia ficar sendo a burra. Né? Que era aí, era essa a visão. E minha mãe sempre dizia, de burra você não tem nada. Eu falo para minha filha, sabe, eu tive na semana, tá 15 dias, eu estive lá no colégio, conversando com a diretora, a professora e ela. Eu disse, olha, minha filha, se esforce para tirar 6. Eu não quero você tirando 10 em matéria nenhuma aqui. Ela, mas pai, normalmente quem só tira 10, ela se acha tanto, se engrandece tanto que para. Então eu quero que você estude o suficiente, passou, tá ótimo, e você se especialize, seja bom naquilo que você realmente quer. Mas passar por passar, estudar para mostrar que é a melhor da sala, eu conheço várias melhores da sala que não passa de nada. Ela continua sendo o melhor da sala e a vida passou, então não é isso. Então, se esforce sim, mas estude para aprender, não para tirar nota. Então, é isso que eu quero. É isso mesmo. Eu sei que nessa brincadeira, eu saí de lá desse dia da palestra com a palestra do ano seguinte já contratada. Coisa boa. E comecei. Dá uma palestra aqui, dá outra palestra ali, dá uma palestra ali. Até um dia que, no Dia dos Namorados, eu fiz uma surpresa pro meu marido, porque isso faz parte da rotina do meu relacionamento. Ele isso é bom. Amou, começou a tirar foto, mandou pros amigos e disse, olha o que minha namorada me deu. E nesse dia, quando a gente já tava, né? Aí ele disse, Andresa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, venha ver. Quando eu vi, ele tinha um monte de mensagem no particular dele, de amigos pedindo ajuda. Peça pra Andresa conversar com fulano, porque meu casamento não tá bem. E aí foi quando a gente conversou e ele dizendo, tá na hora de você levar isso mais a sério. Eu disse, então, eu já vinha procurando alguns cursos para começar a estudar mais sobre isso. E aí foi onde toda a minha trajetória realmente começou, como sexóloga, terapeuta de relacionamento, né? Hoje sexóloga, porque até então as pessoas me ligavam e diziam assim, eu estou procurando uma sexóloga e me indicaram você. Eu dizia, eu não sou sexóloga. Aí eu, não, mas veja, eu não sou sexóloga. Principalmente na época das palestras, né? Aí depois eu comecei pelo coach, como coach de relacionamento e sexualidade, e aí você não para mais de estudar. E quanto mais você... É porque assim, quando a gente estuda o que gosta realmente, é por isso que eu sou meio contra esses estudos tradicionais, porque você tem que estudar, mesmo sem querer aquela situação, você tem que estudar. É muito conteúdo. É muito conteúdo para você não usar. O que eu acho interessante é você no seu ramo. Então, você vai aprender cada vez mais aquilo para ajudar as pessoas. Sim. E é uma forma de a gente crescer, né? A melhor maneira de você crescer é ajudando as pessoas a crescer, né? Então,
Quantos casamentos você já salvou por causa de uma conversa, por causa de um diálogo? Então, isso aí é top. Eu sempre falo às meninas que trabalham comigo, a gente vende, eu amo vender colchão, né? Mas não é o colchão que vai... É a felicidade das pessoas. Então, você ganha dinheiro trazendo qualidade de vida. Sim. Através de uma boa noite de sono. Sim. Você traz qualidade de vida para as pessoas no relacionamento, porque se você tem um colchão adequado, uma casa bonita, mas se você não tem, como eu vou dizer, um diálogo, se você não tem isso dentro de você, acaba. Então, não é o colchão, não é a casa. Vocês têm que estar bem, o casal tem que estar bem, porque o casal estando bem, ele dorme um colchão de capim e está tudo certo. Mas se o casal estiver mal, pode dormir em colchão de veludo, de pluma, de pena, de não sei de quê, que não vai dar certo. Isso. Na verdade, trabalho muito bonito. Ele fala, sua missão é reabilitar famílias. Quando ele falou isso a primeira vez, eu acabei pegando isso para mim. E eu levo muito a sério o meu trabalho. É quando a gente faz o que ama. Quem faz o que ama não trabalha nunca, né? Então, quando você vê, eu tenho certeza que pelo seu olhar, a gente dá para entender que o que faz você vibrar não é quanto você vai ganhar nessas sessões. É o resultado que vai trazer para as pessoas, né? Não é para você. O seu resultado, financeiramente, é muito inferior ao resultado que você vai ter em ver aquele casal bem e você contribuiu para isso. Isso é muito bom. É desafiador. Claro. Como qualquer profissão. Imagina. Mas é muito bom. Quando você entende, quando você, de alguma forma... Veja, não sou eu que faço a mudança nas pessoas. As pessoas se permitem. Elas que decidem. Né? Elas que decidem. Né? Mas estar num ambiente que ela tem essa oportunidade de decidir. Se dá o direito. Porque às vezes ela não vai decidir o que se ela nem conhece, né? O que ela pode, até onde ela pode chegar, que foi exatamente isso, assim, foi a vida inteira eu entendendo que eu não era boa o suficiente, né? Porque, veja... Então, você tinha um problema que ninguém imaginava, nem você, porque se você imaginasse também, né? Isso. E você pegou isso aí para crescer. E agora, não só crescer, para você tentar mudar a cabeça das pessoas. Né? Fazer do limão uma limonada. Porque assim, muitas pessoas, o problema das pessoas é o seguinte, as pessoas, ela quer mudança, mas ela não quer mudar. Tem uma pequena historiazinha de um rapaz, ele era um senhor de idade, ele tinha mais ou menos seus 65 anos, e ele foi para o médico, né? Ele foi para o médico consultar a esposa. Ele chegou no médico, aí o médico, o que é que o senhor tem, seu João? Ele, não, é que eu vim aqui, que eu quero que o senhor dê um remédio à minha esposa, que ela é surda. Eu disse, mas eu não tenho como dar um remédio à sua esposa sem ela estar aqui. Não, porque ela já é de idade, ela tem dificuldade de andar e tal, e eu não quero perdê-la. Então, eu quero que o senhor me dê um remédio para que ela venha escutar. Eu disse, mas não tem como fazer isso, eu tenho que trazer para fazer os testes. E ele insistindo, aí o médico disse assim, vamos fazer o seguinte, você vai chegar em casa de surpresa, quando ela estiver numa distância mais ou menos dos 20 metros, sem que ela perceba, você chama o nome dela. Ele chegou em casa, uma casa grande, na fazenda, ele chamou assim, Jerusa, o que é que você tem para janta? Ela de costa estava, não respondeu, 10 metros, com 10 metros ele foi lá, Jerusa, o que é que você tem para janta? Nada. 1 metro, bem pertinho dela, Jerusa, o que você tem para janta? Ela continuou de costa e nada de falar. Aí ele chegou, abraçou ela por trás assim, né? Deu um beijo assim no pescoço e disse, Jerusa, meu amor, o que é que tem para janta? Aí ela vai falar, ô homem enjoado, já é a 4ª vez que eu respondo, canja. Quem era o surdo da história? Né? Então, muitas vezes, você acha que o problema está no outro, mas está em você. Não é assim? Eu tenho certeza que você já viu casos e casos da mulher achar que é o marido e na realidade é ela e vice-versa. Eu tenho certeza disso, né? Porque tudo que lhe incomoda é seu, não é do outro. Exatamente. Não adianta assim, o outro mudar. Qual foi eu vou falar assim, qual foi a maior, não é dificuldade, deixa eu fazer uma pergunta a você, desde a infância até aqui, qual foi a decisão mais difícil a ser tomada? Se puder falar, claro. Qual foi a decisão? Eita!
Eu gosto de fazer as pessoas pensar, viu? Isso é muito bom. Veja, eu acho que casar. Casar. Dizer o sim no altar. Eu tinha muito medo Tinha disso. medo da responsabilidade, assim, porque o casamento não é fácil. É. Você tem quantos anos de casada? Eu tenho 19 anos de casada. 3 filhos, né? Três filhos. Um marido incrível. Filhos incríveis. Uma família bem bacana. Seu esposo, ele trabalha com o que mesmo? Ele é oftalmologista. Né? E a gente... Eu sei que ele é renomado. O homem aí é renomado. É renomado. Mas eu tive muito medo de tomar essa decisão. Eu sempre sonhei em ser mãe, mas esposa eu ficava sempre... E realmente eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida como mulher. Foi realmente ter dito sim naquele altar. É uma responsabilidade muito grande, porque você não sabe o que é que vem de lá pra cá, né? Porque relacionamento é feito de esforço. Exato. Não é de amor. Amor é a atitude de cada dia que você coloca para estar. É a atitude de escolher o outro todo dia. Né? Mas relacionamento é feito de esforço, você tem que se esforçar. Porque a gente quer uma mágica, né? Então a gente quer ser uma ótima mãe. Aí a gente fica sem dormir, a gente se dedica, a gente deixa um horário para brincar com os meninos, a gente não sei o que lá, não sei o que lá. Quer ser profissional? Marido também que estuda e vai, e horas se dedicando ao trabalho. Agora quer um casamento feliz e não se dedica a ele? Não funciona. Não funciona. Precisa de esforço. É justamente isso. As pessoas hoje, elas não querem ter esforço. Eu sempre pergunto às pessoas, já casou, né? E virou meio que um bordão. E as pessoas... Deus me livre, jamais, eu quero é separar, ou então já separei para mais nunca casar. Porque, na realidade, as pessoas, elas não querem mais compromisso, elas querem mais o aqui agora e está tudo certo. Na realidade, elas querem os frutos, né? Sim. Elas não querem cuidar da árvore. Então, quando você tem uma árvore que lhe dá fruto, que lhe dá sombra, você tem que cuidar mesmo, porque senão fica difícil. E pensar no casamento, a gente não precisa pensar na festa. A gente precisa pensar no que vem depois dela. Exato. Porque é ali onde tudo começa. Porque às vezes a mulher ela fica muito naquela ideia do vestido de noiva, né? Que é lindo realmente, é bacana, de reunir amigos, de fazer uma festa, tarará. Mas veja, o que vem depois é o que mais importa. É o que verdadeiramente é bonito. Hoje, com 19 anos de casada, eu posso olhar para a história toda da gente e falar assim, que massa, velho. Eu tenho 25 anos de casado e quando eu casei, eu não tive... Bodas de prata! Eu não tive condições nem de tirar foto, porque no meu casamento só tinha umas 9 pessoas, só para você ter ideia. Sim. Umas 9 pessoas, nada mais do que isso, e eu não tive condições de tirar as fotos. Eu tirei as fotos agora em Gramado, com 25 anos de casado, e hoje a minha vida de casado é muito, muito, muito superior do que lá atrás. Com certeza. Porque eu, na época, tinha 24 anos, ela tinha 14, e você imagina, ela passou a trabalhar comigo, então não era só a esposa, era esposa e dona, e cabeças diferentes, totalmente diferentes. Então, foi muitas situações que a gente passou, mas todas essas situações foi para o nosso crescimento. E hoje, a gente se dá muito, muito melhor do que antes. E eu sei que você admira muito a sua esposa. Com certeza. Porque ela está sempre na sua fala. Sempre você está falando dela, naquela empolgação. Eu me lembro quando você viajou para Gramado, que você estava empolgado com isso. Então, isso é muito importante numa relação. Tem que ter um valor. Se não tiver valor... Entender a importância do outro. É por isso que é tão bonito a sua como se diz, o seu trabalho, porque você faz com que se junte... Né? Se reconecte. Antes de quebrar, na realidade, antes de quebrar. E muitas vezes quebrado, né? Muitas vezes quebrado, você vai lá e é muito bom isso. É muito bom. As pessoas me perguntam, mas todo relacionamento tem jeito? Se os dois quiserem, sim. Mas os dois precisam querer colar. Né? Tem até uma técnica japonesa que quando um jarro quebra, eles colam o jarro com ouro. Então, eles saem colando um pedacinho com ouro, outro pedacinho com ouro. E depois esse jarro, que foi todo quebrado e que em algum momento virou um caco, ele vira um jarro lindo, muito mais bonito do que ele já foi e muito mais valioso. Porque está lá de ouro. Porque está todo coladinho com ouro. Então, a gente precisa entender o que a gente quer fazer com os nossos cacos. Se é colar com ouro
ou se quer simplesmente jogar no lixo. É muito bonito, né? Isso é uma reflexão e tanta. É. É uma reflexão e tanta. Exatamente. Isso é muito bom. E hoje, quem é? Eu quero que você fale o que valeu a pena até agora, porque assim, o que valeu, o que está valendo, plano para o futuro, o que é que... Só você falando aqui a gente sente, porque quem foi nos assistir não sente, né? Eu sempre falo que tem coisas que é que nem perfume, a gente não tem como explicar, só sentindo. Só sentindo. Não, e é muito bom estar aqui de frente com você, com esse brilho no olho, assim, falando com tanta verdade que esse ambiente fica leve. Isso é Acho que bom. tudo valeu a pena. Desde a primeira queda, quando eu aprendi a andar, até hoje. Cada lágrima, cada sorriso, cada forma de olhar para a ferida, porque eu tô falando isso porque eu tinha os pezinhos tronchos, assim. E eu corria, pisava e tapufte. Teve um momento que eu olhei para minha perna e eu tinha muita pereba. Era tanta pereba, meu Deus do céu. Ainda tinha alergia a mosquito. Antigamente, e só tinha mertiolate que ardia que só a gota, né? Isso Era. Então, assim, toda feridinha que abriu e que fechou me fez ser a Andresa que eu sou hoje. Cada aprendizado, cada pessoa que passou pela minha vida, cada pessoa que eu admirei, cada pessoa que eu não admirei também. As merdas que a gente faz, porque a gente faz merda, não tem jeito, se não fizer... Não, mas a gente tem que ter essas merdas para a gente entender como é a merda. Isso. A merda vai depender do jeito que você olha, porque tem pessoas que tem um cavalo e o cavalo produz merda. E ele só olha para a merda do cavalo. Ele não valoriza o cavalo e acaba focando na merda. Entendeu? Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente os artistas de circo e os artistas que faziam teatro, né, quando um gostava do outro, desejava muita merda para você. Merda. É uma palavra Né? francesa, na verdade. Eu faço dança até hoje. Vai começar Então, um espetáculo, a gente faz merda! E quando ele não gostava, oferecia chuva. Por quê? Porque as pessoas antigamente, elas andavam de cavalo para ir para os teatros de cinema, para os teatros e circo, né? Então, quando estava chovendo, ninguém ia porque estava chovendo. Sim. E quando ele desejava merda, porque ia muito cavalo, quanto mais cavalo, mais merda, mais gente e mais dinheiro. Né? Então, até a merda vai depender de como você olha para ela. É né? verdade. Isso é verdade. Isso é muito bom. Mas tudo valeu a pena. É muito bacana quando você olha para a vida e faz assim, faria tudo outra vez. Exato, que coisa boa. Isso é muito bom porque nos eleva. E eu quero falar um negócio para vocês, olha. Para vocês que estiverem desanimado, desmotivado, você comece a valorizar. Se você tem uma cicatriz, valorize a cicatriz, porque a cicatriz ela não é para doer. A cicatriz é para mostrar que aquela parte do seu corpo está muito mais forte. E ali já doeu um dia, mas com aquela dor veio grandes aprendizados. Então, não foque na dor, foque naquilo que a cicatriz lhe ensinou. E respeite quando a dor chegar. Respeite. Porque ela vai te levar para outro lugar. E ela vai lhe fazer certeza. mais forte também. Que bom. Que bom. Muito obrigada, viu? Que bom ter você aqui, Andresa. Obrigada por esse momento. Muito foi muito bom. especial. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu também. Tenho certeza que a gente vai se encontrar aqui mais vezes. Sim. Para falar. Até a Vanessa falou assim, Sérgio, o que é que você vai falar com a sexóloga, Sérgio? Eu disse, Vanessa. A gente tem que trazer Vanessa aqui. E fazer com ela também. Claro. Sérgio e Vanessa. Eu chamei ela hoje, só que hoje ela não tinha tempo, hoje não tinha como. Mas ela vai vir. Meu filho também vai vir. Ótimo. E isso é muito bom, porque essa energia continue sendo aquela luz que eu lhe falei, essa energia que irradia em todo mundo, porque eu sempre falo que a tristeza contamina, sim, mas a alegria contagia. Então, continue contagiando com essa alegria. Obrigada. Que Deus continue abençoando não só você, mas toda a sua família. E gratidão. Gratidão. Esse meu primeiro podcast com a Andresa. Que coisa boa. Que honra! Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigado. Chegou ao final do meu primeiro podcast. Mas vai vir várias e várias por aí. Compartilhe, nos siga aí nas nossas redes sociais, que vai ter muita coisa boa para motivar vocês, incentivar vocês a serem umas pessoas cada vez melhor. Certo? Muito obrigado.